Boa tarde a todas e todos. Meu nome é João Carneiro Aires, sou subdefensor público geral, assim como o Dr. Daniel Vargas, que esteve com vocês no primeiro encontro para a formação continuada das estagiárias e dos estagiários da Defensoria Pública do Distrito Federal. Eu espero que estejam bem, assim como as famílias e os entes queridos de todos vocês. Bem, o tema deste encontro, a simplificação da linguagem jurídica, é de extrema relevância, não apenas para quem faz estágio, mas para todo e qualquer profissional do direito. A simplificação da linguagem das peças jurídicas, ela democratiza o texto jurídico, já que ela amplia o acesso do cidadão à justiça, com a comunicação mais objetiva e inteligível, e promove celeridade às demandas. Bem, a aula de hoje, ela integra o lançamento do projeto Direto ao Ponto, do IDP em parceria com a Defensoria Pública do Distrito Federal. E eu aproveito para registrar e agradecer a parceria com o IDP pelo grupo de pesquisa Democratização da Linguagem e Acesso à Justiça, né, inclusive com registro no CNPq. E é um projeto que objetiva simplificar a linguagem das peças jurídicas elaboradas pela instituição. E certamente enriquecerão nosso banco de peças do Sistema Integrado de Trabalho. E agradeço também a disponibilidade da professora Olívia Rocha Freitas por coordenar as atividades e estar à frente disso. Ela que é doutora e mestre em estudos da linguagem, professora do IDP em linguagem jurídica, leitura e produção de textos, e também é pesquisadora da temática argumentação jurídica e oratória. Mas antes de darmos início às atividades, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para falar rapidamente do processo seletivo de residentes jurídicos e de estagiários que está sendo promovido pela DPDF. Não sei se todos sabem, a gente vem divulgando isso nas nossas redes sociais, que estão abertas as inscrições para esse processo seletivo, um total de 395 vagas, mais cadastro de reserva, sendo 375 vagas para estagiários do curso de Direito e 20 vagas para estagiários que cursam pós-graduação em Direito. E esse processo seletivo possui 3 grandes inovações. A primeira delas é que as inscrições e o processo seletivo, ele é todo online, né? Uma segunda inovação é de que neste processo seletivo existem vagas para residentes jurídicos, que são estudantes que cursam pós-graduação na área de Direito. E a terceira grande inovação é que existem cotas para pessoas negras. Falando em cotas, né, 10% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência e 20% para pessoas negras. O valor da bolsa para residentes é de R$ 1.200, mais R$ 11 por dia de estágio, a título de auxílio transporte. E o regime de estágio, como vocês sabem, é de 25 horas semanais, distribuídas em 5 horas diárias, né? E as inscrições estarão abertas até o dia 5 de maio, até às 23 horas e 59 minutos, incluindo sábados e domingos. Mas mais informações sobre isso estão no site da Defensoria Pública e também no site do CIEE. Eu faço esse registro para pedir que vocês ajudem na divulgação, tanto com amigos, junto às instituições de ensino, junto às redes sociais, para que a gente consiga uma ampla seleção. E, assim, uma grande quantidade de bons estagiários, tanto dentro do número de vagas, quanto no cadastro de reserva. E, por falar em bons estagiários, saibam que estamos recebendo vários elogios de assistidos em decorrência do trabalho de vocês, né? Fica o nosso agradecimento, em nome da Defensoria Pública Geral, ao trabalho de vocês, que mais do que um estágio, eu considero como um aprendizado de vida, né? Bem, por fim, eu agradeço também a participação de vocês na pesquisa de satisfação
Ao fim do primeiro encontro de formação continuada de estagiários e estagiários, estamos com um material riquíssimo, né? Analisamos todos os dados e também as sugestões livres que vocês fizeram, e saibam que certamente elas servirão para embasar futuros encontros. E para demonstrar que, de fato, a gente analisou os dados e que eles terão repercussão nos encontros, eu vou passar a palavra para a nossa gerente de estágio, Renata, vocês devem conhecer, para dar uma palavrinha com vocês. Então, encerro a minha fala, pedindo que divulguem nosso processo seletivo, continuem participando das pesquisas de satisfação e aproveitem bastante o encontro de hoje. É isso, boa tarde a todas e todos. Boa tarde, doutor João. Boa tarde, estagiários e estagiárias. Boa tarde, professora Olívia. É uma grande satisfação estar aqui com vocês de novo no segundo encontro, né, da formação continuada. E aproveitando as palavras do doutor João, eu quero agradecer imensamente o trabalho que vocês têm realizado na Defensoria. E estamos de olho nos elogios que estamos recebendo pela ouvidoria e também diretamente com alguns assistidos, né? E existem 3 pessoas que receberam elogios recentemente, que eu faço questão de citar os nomes, né? Para que a gente possa parabenizar vocês aqui, que foi o Natan, do NAGE Iniciais, o Marcos Paulo e a Ariane Rodrigues, de Samambaia. Então, a gente está de olho nesses elogios, estamos com projetos aí que estão sendo formulados e em breve a gente vai estar trabalhando ainda melhor uma maneira de estar com vocês, mais perto de vocês e deixando mais evidente ainda esse reconhecimento que a gente tem pelo trabalho de vocês. E eu estou aqui, mais uma vez, né, para falar sobre as questões administrativas. Em nome do Departamento da Gerência de Estágio, eu quero agradecer tamanha paciência que vocês tiveram com a gente nesses últimos 30 dias, né, que foi o período no qual eu assumi a responsabilidade enorme que é cuidar de vocês, mas recebi com muito amor, com muito carinho, e a paciência de vocês entenderem o cuidado que a gente teve para que as coisas se regularizassem nas questões do pagamento, nas questões contratuais, e hoje eu acredito que vocês tenham tido conhecimento em relação à circular que nós soltamos, para poder deixar mais claro ainda para vocês o que ocorreu, como a gente trabalhou. Então, nós estamos trabalhando incansavelmente para atender vocês da melhor maneira possível, e que vocês saibam que a gerência de estágio, ela está atenta não só na questão administrativa de vocês, mas nas questões que possam fazer vocês evoluírem. E para vocês conhecerem um pouco mais da pessoa que agora é responsável por vocês, no caso, eu quero contar um pouquinho da minha história para vocês. Para quem não sabe, eu já estive no lugar de vocês, eu já fui, na verdade, eu fui colaboradora, mas eu era uma colaboradora que ia todos os dias, então eu era quase uma estagiária. Então, há 5 anos atrás, eu cheguei na Defensoria, no 9º semestre, e eu sou advogada, e eu estava naquela fase que eu acredito que alguns de vocês estejam nesse momento, né, que é, meu Deus, estou formando, preciso de alguma coisa, preciso aprender, o que vai ser de mim? E eu me encantei pelo trabalho da Defensoria e passei a ser voluntária da Defensoria. Eu gostei tanto que eu ia todos os dias, de segunda a sexta, em horário integral, para fazer esse trabalho gratificante, maravilhoso que vocês fazem, que é atender os nossos assistidos, que é estar ali, né, disposto a ouvi-los, às vezes sendo até mais que um advogado, né, mostrando para ela que às vezes a questão não é só jurídica, mas existem outras questões. E com o tempo, após quase 1 ano na Defensoria, eu passei a ser assessora no NAGE Taguatinga, do Dr. Henrique, que é o coordenador de lá, e lá eu estava até vir para a gerência de estágio.
E na Defensoria de Taguatinga, uma das minhas funções era exatamente cuidar dos estagiários e dos colaboradores. Então, eu quero que vocês saibam que tem muita novidade chegando, a gente está trabalhando para trazer cada vez mais novidades para vocês, para que vocês aprimorem cada vez mais o conhecimento de vocês, que vocês saibam que hoje eu tenho uma história na Defensoria, eu acredito que vocês tenham também, e se inspire, não desista da evolução de vocês, não desista do que pode vir para vocês. Nós estamos aqui de braços abertos para poder ouvir vocês. Nós soltamos nossos contatos na circular para que vocês tenham acesso à gerência de estágio, não só para questões administrativas, mas caso queira questionar algo, elogios, ou coisas que vocês acham que nós podemos resolver por vocês, estamos aqui à disposição. E, além disso, quero que vocês fiquem muito tranquilos em relação ao pagamento do próximo mês. A gente já conseguiu ajustar todas as pendências e acredito que nesse próximo mês a gente não ocorra nenhuma questão que possa atrapalhar. Salvo os estagiários, que a gente deixou também muito evidente e esclarecemos para vocês que tiveram problema no ano passado, que é outra questão que a gente trabalha com valores de um exercício findo, então acaba que pode postergar, mas acredito que no próximo mês, aí, nos próximos dias, vocês também terão o problema de vocês solucionado. É isso, gente. É sempre uma satisfação enorme estar aqui com vocês, e a mensagem que eu quero deixar para vocês, assim, no final da minha participação, é que aproveitem cada segundo, cada instante de vocês na Defensoria Pública, porque eu sei que hoje vocês têm uma vantagem que na minha época eu não tinha, que é a escola que tem buscado parcerias, e hoje vocês estão aqui com mais um encontro muito importante, que é falar da simplificação da linguagem jurídica, que ajudam muito na qualidade das confecções das nossas petições, e na elaboração, para que vocês também não só façam isso no estágio, mas que se tornem profissionais excelentes na carreira de vocês, seja ela continuando aqui com a gente, quem sabe analista e futuros defensores, ou seja, nas carreiras que vocês escolheram, como a advocacia, carreira policial e demais, carreiras que temos aí, que o direito é bem extenso. Contem comigo, contem com a equipe da gerência de estágio, nós estamos aqui para ouvir vocês. E um detalhe que eu esqueci de falar, mas ainda dá tempo, provavelmente nos próximos dias, os servidores referências de vocês, de cada núcleo, vai estar passando para vocês um link, porque eu quero conhecer vocês de perto. Então, a gente vou fazer uma reunião com cada NAGE, com os estagiários, para entender vocês, conhecer melhor vocês, para que vocês possam me dar sugestões, algo que vocês queiram, que vocês esperam da Defensoria, que vocês almejam da Defensoria, e para que vocês continuem dizendo, saiba que o trabalho de vocês é reconhecido, e nós estamos aqui bolando várias estratégias para que isso fique cada vez mais evidente. Então, não desistam do sonho de vocês, não desistam da carreira jurídica de vocês, seja em qual área for, e mesmo que nós estamos aqui num período tão difícil que é a pandemia, não se preocupe, o que é para ser seu vai ser, não importa o tempo, não importa quando, e espero que vocês façam questão de voltar com a gente, sendo analista ou defensores, porque será uma satisfação enorme, e eu tenho certeza que vocês ficarão bem felizes em ter uma trajetória dentro da Defensoria, assim como eu tive. E se vocês conhecem voluntários ou estagiários que pretendem se inscrever, divulguem isso para que a gente tenha novos colegas que possam ter a experiência que vocês estão tendo da Defensoria, para que eles possam evoluir assim como vocês.
E agora, o momento tão aguardado, que eu acho que vocês estão aí, né, ansiosos, eu queria convidar a professora Olivia Rocha, né, doutora do IDP, para estar conversando com vocês sobre esse nosso novo projeto, que é Direto ao Ponto, sobre a simplificação da linguagem jurídica. Fiquem aí super bem assessorados e boa aula para vocês. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Boa tarde. Boa tarde, então, a todos. Gostaria de cumprimentar o senhor João Aires, a Renata. Gostaria de cumprimentar todos vocês que estão aqui da Defensoria Pública e principalmente vocês, os estagiários, né? Porque esse momento foi preparado para os estagiários. Antes da gente entrar aqui, eu conversei um pouco com a Renata a respeito da importância e relevância, né, do papel do estagiário, fundamental para o andamento dos trabalhos da Defensoria, fundamental para o cidadão. Então, parabenizo a todos aqui que estão presentes com o intuito de melhorar a sua escrita, com o intuito de fazer o aprimoramento das suas carreiras. Então, muito obrigada por estarem aqui presentes. E eu vou iniciar com vocês, então, a nossa atividade de hoje. Eu vou tratar de um assunto que é fundamental na área do direito, que é a objetividade da escrita. E esse assunto é que permeia o nosso grupo de pesquisa, que foi pensado por mim e pelo defensor público, o Evelyn, para como a gente pode fazer com que a escrita ela seja um aliado, ela trabalhe a favor tanto do cidadão como da justiça e do papel também de advogado. Por esse motivo, eu vou apresentar para vocês o nosso projeto e vou apresentar quais são as ferramentas que esse projeto irá utilizar para melhorar a escrita. Porque muitas vezes que eu falo da necessidade da escrita simplificada, da escrita objetiva, é um conceito que todo mundo entende de uma maneira muito abstrata e subjetiva, mas é difícil compreender se você não aplica. Então, por esse motivo, eu trouxe todos os elementos que serão aplicados a uma peça jurídica. Eu vou mostrar para vocês, demonstrar como a gente faz para produzir uma peça objetiva e uma peça que verdadeiramente tenha clareza e os elementos necessários para que a gente encaminhe para o judiciário e a gente tenha um resultado positivo de demanda. Então, vou aqui compartilhar com vocês um material. Acredito que a maioria de vocês tenha recebido esse material. Foi enviado por e-mail, mas se por acaso alguém não recebeu, vocês podem acompanhar o material por aqui, que vai ser fácil de visualização. Eu preparei esse material exclusivamente para vocês. Pronto, já está na tela. O nosso material a respeito, então, da simplificação da linguagem. Aqui tem uma breve apresentação minha, mas eu acredito que eu já fui apresentada, muito bem apresentada, agradeço pelo senhor João Aires e pela Renata. Sou professora de linguagem do direito e me aperfeiçoei nessa área por juntar duas temáticas, né, de conhecimento, duas áreas de conhecimento, que é o direito e a linguagem. Eu me formei, então, sou graduada em letras e direito e me aperfeiçoei nessa perspectiva de produção de peças jurídicas. Trabalho já há bastante tempo no ensino superior, desde 2006, então trabalho há muito tempo com a produção de peças jurídicas. Hoje, leciono no IDP, também sou professora convidada na OAB, do DF aqui, tenho alguns cursos na OAB Nacional também, e além disso, coordeno um grupo de pesquisa de argumentação e oratória, e agora, né, a partir desse momento que a gente vai lançar de maneira formal o nosso novo grupo de pesquisa, que diz respeito à democratização da linguagem e acesso à justiça, que é uma temática maravilhosa. Antes disso, eu preciso provocar algum conhecimento aqui de vocês sobre essa produção da peça. Aqui está o resultado de uma pesquisa que foi apresentada este ano, então é uma pesquisa muito nova. Embora os questionários tenham sido respondidos em 2020, ela foi publicada este ano pela Visulol. Aqui tem a referência depois, caso vocês queiram acessar a pesquisa por completo. Mas uma pesquisa, assim, fundamental para o trabalho que nós vamos fazer aqui. A pergunta foi feita uma pergunta para os magistrados federais do Brasil. Em sua visão, qual é o maior problema nas petições?
Eles responderam, argumentação genérica, a maioria deles, 71,9%. 71,2% redação prolixa, número excessivo de páginas, transcrição excessiva de jurisprudência, má formatação da peça e um uso excessivo de destaques. Esses elementos, eles são cruciais para o que a gente precisa discutir aqui hoje. A argumentação genérica é, de fato, um problema enorme. A gente percebe quando um texto não foi formatado, organizado, pensado, estruturado especificamente para um caso. E é fundamental que no direito a gente tenha essa perspectiva de como, de que forma o texto vai ser trabalhado, em que linguagem ele vem. E essa redação prolixa, ela é muito comum no texto jurídico. Eu tenho uma certa percepção que as pessoas, de uma forma geral, tendem a perceber o mundo jurídico como um lugar em que se escreve muito, ou se deva escrever muito. Cuidado! A escrita, ela é muito, muito, muito difícil. A gente precisa perceber como se escreve com menos palavras e com mais significados. Ser simples é difícil. A maioria das pessoas usa essa palavra simples, simplicidade, que nem sempre tem um significado exato. Saibam, a simplicidade é muito difícil de ser alcançada, porque a gente só consegue produzir um texto simples quando a gente diversas vezes revisa, analisa, revê, reorganiza e estrutura a peça jurídica. Então, o simples é o mais difícil. Isso já foi dito por Clarice Lispector muitas vezes, uma pessoa que trabalhava muito com a escrita, e ela dizia que é muito difícil ser objetivo, preciso, simples. Então, é isso que a gente precisa trabalhar no judiciário hoje, a necessidade da produção de textos objetivos. E uma segunda pergunta que eu trouxe aqui para a nossa discussão diz respeito à visão deles, dos magistrados, em relação ao que seria uma peça agradável de leitura. Uma peça agradável para eles é uma peça que tem uma redação objetiva. 96% respondeu isso. Então, é fundamental que a gente tire essa percepção de que no direito deve se escrever muito, quanto mais argumentos melhor, quanto mais elementos melhor. Não, quanto menos elementos melhor. Mas elementos com muito significado e bastante abrangência e complexidade. Aí é que está a dificuldade da gente produzir o texto jurídico. Então, por esse motivo, o judiciário, essa pesquisa, como eu já disse, ela foi publicada esse ano, é muito atual, ela demonstra que os magistrados clamam por essa objetividade desse texto. E aí, em razão desse pensamento, em razão de tanto analisar peças jurídicas e propor uma linguagem mais objetiva nas atividades em que eu faço, eu percebi que existe uma corrente também que pensa da mesma forma. E aí a gente começa a perceber que é uma tendência. Então saibam que hoje é uma tendência a escrita objetiva, é uma tendência a escrita clara, precisa, não tem mais aquela percepção de quanto escrever mais melhor, quanto falar mais melhor. Continue, fale muitas vezes para o juiz a respeito de um argumento que você acha importante. Não! Se o argumento é importante, não gaste o argumento diversas vezes. Use uma vez, de uma maneira bem feita que o juiz entende. Se você desgastar esse argumento por diversas páginas, aí o juiz vai entender que ele tem menos força. Então, a percepção vai ser sempre de trazer de maneira objetiva o texto para que se perca menos tempo com palavras desnecessárias, né? E hoje o tempo, com certeza, é aquilo que a gente tem na nossa vida, né? Tem mais valor. A gente dá muito valor ao nosso tempo. Então, a gente não deve fazer com que o outro perca tempo lendo textos enormes com palavras que não têm significado. Então, essa é a visão dos magistrados, essa é a minha visão como professora. Espero que seja a visão de vocês, espero trazer e apresentar aqui para vocês de uma maneira muito clara e objetiva a necessidade de a gente produzir textos breves no Poder Judiciário. E aí, claro, eu preciso falar do nosso grupo de pesquisa. Então, houve uma espécie de conversa com a Defensoria Pública,
iniciei essa conversa por meio de um aluno que, nesse momento, é voluntário da Defensoria Pública, o Caio Lima Rezende. Gostaria, inclusive, de agradecê-lo por ter me dado o contato do defensor, o Stefano, que logo me encaminhou para o Evelyn, que é da Exaju, né, da escola da Defensoria Pública, e prontamente, de uma forma assim, muito calorosa, ele aceitou o desafio de, junto comigo, fazer uma alteração, uma modificação de perspectiva a respeito dos textos produzidos na Defensoria Pública. Então, para que eu não esqueça, já que é fundamental que a gente agradeça, né? Aristóteles já dizia, o agradecimento é um sentimento que envelhece muito rápido. Então, quero de pronto agradecer ao Evelyn por ter topado fazer esse grupo de pesquisa em parceria comigo, professora do IDP, e com a instituição. Agradeço também a instituição, claro, por ter também aceito, né, fazer essa parceria. E a gente iniciar um grupo de pesquisa denominado Democratização da Linguagem e Acesso à Justiça. Mas, claro, conversando com o Evelyn a respeito da necessidade dessa simplificação, a gente simplificou o nome também. Então, o nome aqui chamará Direto ao Ponto. Então, quero agradecer à Defensoria Pública por ter feito essa logo que está aí para vocês. É uma logo muito interessante, porque ela verdadeiramente traz aquilo que a gente deseja, a atividade que a gente deseja fazer na Defensoria, né? Que é tratar sempre direto ao ponto das nossas questões. Então, obrigada por terem feito a nossa logo, e ela vai sempre identificar as nossas atividades. Então, vai ser uma atividade em parceria dos alunos do IDP. Nesse momento, o edital já está aberto para os alunos do IDP poderem se registrar como candidato da pesquisa, e os alunos do grupo de pesquisa irão fazer uma análise das peças da Defensoria Pública. Então, eu coloquei aqui uma explicação bem simples para que vocês entendam esse projeto e a extensão do projeto, né? O grupo, então, propõe a simplificação da linguagem das peças da Defensoria Pública. As peças, na verdade, são as peças que estarão no repositório da Defensoria Pública, no CIT, e essas peças ficarão à disposição de quem quiser consultá-las. O objetivo principal da gente é fazer com que essas peças tenham muita qualidade, fazer com que essas peças reduzam verdadeiramente o trabalho do defensor público, para que ele possa trabalhar também com maior qualidade. Então, vai ser um trabalho em que a gente vai reanalisar as peças, claro que são feitas hoje, já com muita excelência, todas as peças da Defensoria Pública, até porque muitas são feitas por vocês também, estagiários, né? E eu já vi todos os elogios, então, dos estagiários aí, e sei que você tem muita competência de escrita. E o nosso trabalho é apenas melhorar e auxiliar nessa competência de escrita de vocês, fazer com que a escrita fique ainda melhor. Então, vai ser feito um tratamento técnico em relação à linguagem. De que forma será feito esse processo? Então, na primeira etapa da pesquisa, nós vamos inventariar as peças que estão no sistema CIT, com as peças que possuem hoje 5 estrelas. E aí a gente vai revisá-las, reorganizá-las e, novamente, colocar à disposição do sistema, para que verdadeiramente, a partir daí, vocês tenham uma espécie de selo ou de chancela do nosso grupo de pesquisa chamado Direto ao Ponto. Essas peças que terão a nossa chancela serão peças em que vocês poderão confiar em relação à qualidade textual, à revisão. Como eu já disse antes, não que vocês já não produzam peças de muita qualidade, claro que produzem, mas nem sempre a necessidade e o tempo de vocês consegue fazer com que produzam a melhor peça possível. Porque eu sei que o cidadão pede para que vocês ingressem com a peça o mais rápido possível. Eu sei que vocês têm menos tempo, né? Não existe a possibilidade de uma revisão, de confeccionar a peça um dia, revisá-la no segundo dia. Eu sempre digo que uma peça, para ser bem feita, ela tem que dormir 3 noites. Então, você tem que produzir a peça, aí você descansa. Depois, no outro dia, lê a peça novamente e revisa. Depois, lê novamente e revisa. Pelo menos 3 vezes. E isso nem sempre é compatível com o trabalho de vocês, estagiários, com o trabalho dos defensores. Então, por entender e compreender a necessidade da demanda urgente, nós vamos fazer esse trabalho em conjunto e vamos ter tempo de maturar os textos, o que é fundamental.
né? Então, vocês vão ter um banco de textos que foi revisado, pensado, analisado e maturado para que vocês possam usá-lo. Essa vai ser a forma, então, que a gente vai fazer. Isso vai ocorrer conforme 2 etapas. A primeira vai tratar da estruturação e padronização do texto. Então, é fundamental que a gente trabalhe não só a questão da linguagem, mas que a gente trabalhe também a questão da padronização e estrutura. Vocês viram na pesquisa que alguns magistrados também reclamaram da má formatação da peça. Isso é um problema, sim. Quando a gente tem uma peça mais limpa, melhor organizada, melhor estruturada, a gente consegue perceber com mais clareza os elementos de linguagem. Então, quando vocês vão, por exemplo, ao trabalho, pessoalmente, presencialmente, né? Hoje não está ocorrendo muito, mas presencialmente, vocês se arrumam, vocês vestem uma roupa compatível com a atividade que vocês vão exercer. E essa é a primeira impressão de quem vê vocês diz respeito à aparência, né? Não há como negar. Se a pessoa nunca te viu, a primeira informação que ela tem a seu respeito diz, né? Fala em relação a como você se veste. Também em relação à peça. Imagine que eu não lhe conheço e eu não sei quem é você, mas eu recebo uma peça sua. Eu analiso a questão estética da peça também. Eu analiso a estrutura da sua peça. Eu analiso a padronização da peça. Então, esses elementos de formatação também fazem parte e são necessários para a sua apresentação como advogado. Então, quem produz a peça deve levar em consideração a linguagem, sim, deve levar em consideração os argumentos, sim, e deve levar em consideração também a estrutura e a padronização. Além disso, como eu já falei, nós vamos trabalhar nessas 2 etapas com uma espécie de ficha. Os alunos farão uma análise de todos esses elementos, que eu vou mostrar mais tarde de forma detalhada para vocês, quais são os elementos de cada uma dessas etapas. Mas primeiro eu gostaria de dizer que, principalmente, vamos manter as regras e as normas gramaticais, que é fundamental. Vamos também manter as diretrizes dos manuais de redação na produção da peça jurídica, sim, porque o Manual de Redação da Presidência da República, por exemplo, a última versão é de 2018, né? É um manual muito bom e ele nos ajuda também na escrita jurídica. Lembrem-se que não há no Poder Judiciário nenhum manual que diga como escrever a peça. Isso é bom e isso é ruim. A ausência do manual faz com que a gente também não tenha padronização. A ausência do manual faz com que exista liberdade de produção textual. Então, tem pontos positivos e pontos negativos. O que a gente vai fazer é propor, né, fazer uma análise fundamentada nos elementos de redação e nos elementos gramaticais. Então, esses serão formas da gente balizar a escrita. Vamos utilizar também a Lei número 95, né, que ela trata da organização e produção da legislação, mas também nos ajuda a perceber como trazer a legislação, de que forma é escrita a lei, porque na maioria das vezes a gente cita a lei nos nossos textos jurídicos. E a Lei 95, ela nos ajuda muito em relação a como estruturar essa legislação dentro do nosso texto. Utilizaremos também como base as normas da ABNT, embora elas não sejam, como eu já disse, obrigatórias para o texto jurídico, mas elas são o único elemento balizador, né, em relação à escrita. Então, por esse motivo, a gente vai usar essas normas como referência. E, por último, né, a linguagem. E aí, a gente vai tratar verdadeiramente, de uma maneira exaustiva, a simplificação da linguagem. E isso é um exercício que é feito no nosso cotidiano. É perceber se as palavras que a gente usa têm a precisão necessária, se as nossas palavras, elas verdadeiramente estão bem empregadas, se nós utilizamos um número de palavras, né, que sejam necessárias para a peça e não a mais e nem a menos. Então, essa conta exata em relação à utilização de palavras é um exercício bem interessante que nós vamos fazer, porque tanto escrever muito como escrever pouco causa prejuízo ao direito, ao cidadão, né? Dificulta a análise do judiciário. Então, a gente tem que saber e perceber como é que a gente trata nessa linha tênue entre uma escrita objetiva e, ao mesmo tempo, uma escrita completa, precisa.
né, vou trazer, então, esses elementos para vocês. Essa é uma peça, eu retirei qualquer tipo de identificação da peça, mas é uma peça que já tramitou no judiciário. E gostaria de apresentar para vocês, primeiro, na perspectiva da estrutura e padronização. Gostaria que vocês ficassem assim uns 30 segundos e se perguntassem a respeito dessa peça. Ela tem uma estrutura interessante? Gosto da formatação? Gosto da maneira como os elementos estão recuados, as margens das páginas, os grifos, a formatação de tabela. A gente tem também ali uma espécie de grade, né, no nome da ação, os espaçamentos, a organização da peça. Gostaria que vocês pensassem um pouco sobre ela. Vou fazer minhas intervenções. Essa peça é uma peça bem interessante, mas ela pode ser melhorada. Primeiro, como eu já disse, os elementos da peça de grifo, eles são muitos. Vocês conseguem perceber diversos elementos. A gente tem o elemento de sublinhado, logo abaixo do nome da ação. A gente tem a grade no nome da ação. A gente tem uma tabela. A gente tem alguns outros negritos na peça. E, uma vez, o uso do negrito e do sublinhado. Então, esses elementos todos, a gente, quando escreve uma peça, tem a percepção de que eles nos ajudam. Mas vejam, algumas vezes eles podem nos atrapalhar. Porque o negrito, ele tem uma função, chamar a atenção de algo que está escrito na peça. Se eu faço isso por diversas vezes, ao invés de chamar a atenção, eu disperso a atenção do meu leitor. Então, é um elemento que deve ser usado, sim, o negrito, mas com muita parcimônia. O sublinhado. Sugiro que o sublinhado não seja usado. Porque se eu quero chamar a atenção para uma parte da peça, como eu já disse, eu uso negrito. Então, não haverá necessidade de sublinhar nenhum texto na peça. Usar o negrito e sublinhado é usar dois elementos de destaque ao mesmo tempo, o que não é aconselhável. A gente escolhe um elemento para chamar a atenção, para dar destaque, e usa apenas ele. E quanto menos a gente usá-lo, maior destaque ele terá. Então, a gente deve prestar atenção nisso na hora de construir o texto. Os espaçamentos, né, entre os parágrafos, a gente percebe que eles estão bem grandes, a gente pode fazer um espaçamento menor. A gente tem, na maioria dos manuais de redação, uma orientação a respeito do espaçamento 1,5, e é aquele que eu recomendo para vocês. O espaçamento 1,5 na peça é suficiente para que a peça, para que o texto não fique tão junto, né, e não cause nenhuma confusão, e é um espaço suficiente, não precisa ser maior do que isso. Então, eu sugiro que seja apenas o espaço 1,5. E a gente tem também aí uma grade para chamar a atenção, né, no nome da ação. Percebam o seguinte, o nosso Poder Judiciário já conhece o local físico na peça onde fica o nome da ação. Então, a gente não precisa chamar a atenção tantas vezes, né, para esses elementos. Eu vou aproximar um pouquinho mais. Está melhor assim? Pronto, acho que ficou melhor. Então, essa grade, então, no nome da ação, não é necessária, porque a gente cria um elemento visual, né, que não fica tão interessante na peça. E aí, eu vou mostrar exatamente essa mesma peça reescrita. Tá aqui, a outra versão dessa mesma peça. A ideia que vocês vejam, eu estou vendo os comentários de você, Wilker e Paola, a ideia é que vocês tenham só uma percepção da formatação, não de leitura ainda, certo? Então, percebam a diferença de formatação. Eu tenho aqui apenas o espaçamento 1,5, eu tenho aqui todos os elementos de recuo de parágrafo no mesmo lugar, eu tenho negrito apenas no nome do título das partes do texto, e o texto, ele visualmente é mais agradável, porque é mais limpo. Então, a tendência do judiciário é essa, a tendência da escrita, do texto jurídico, é essa daqui.
A pessoa pensa, vou negritar, vou colocar informação, vou trazer mais informação, coloco o destaque aqui, menos. Menos. A gente sempre prefere utilizar menos recursos para dar mais força ao argumento e à peça. Então, por esse motivo, eu recomendo essa escrita, essa segunda forma de escrita, em que eu tenho uma peça mais limpa e os elementos narrados de uma maneira mais fácil de serem percebidos. Então, esse é um trabalho que eu trouxe alguns poucos elementos para vocês, mas existem diversos elementos que a gente precisa levar em consideração para chegar a este resultado da segunda peça. Mas eu gostaria que vocês tivessem, então, essa primeira percepção, só para que entendam o que a gente trabalha em relação à estrutura da peça. E aí, em relação à simplificação da linguagem, nessa aula de hoje, eu vou trazer um maior destaque à simplificação da linguagem, porque é a nossa temática, né? Então, consiste, com certeza, em apresentar maior número de informações com o mínimo de palavras, de forma precisa e clara, sem faltar nada. É você perceber que seu texto tem só as palavras necessárias. Isso é muito fácil de trazer como perspectiva de tema, né? Mas é difícil a gente ver a aplicação prática. Então, o que eu vou propor para vocês é justamente a aplicação prática, para vocês entenderem como é que a gente faz isso. Então, eu trouxe aqui no QR Code em relação à peça. Se alguém, por um acaso, não recebeu a peça e esse material, eu vou pedir para que vocês usem esse QR Code para acessar a peça original. E aí, eu vou abrir agora a peça original, apenas a parte dos fatos, para poder apresentar para vocês que alterações nós faríamos nessa peça. Eu vou desconsiderar, neste momento, as questões de endereçamento, qualificação, embora nós façamos um trabalho também relacionado a essas partes da peça, mas eu vou me focar na parte dos fatos. Então, se vocês quiserem abrir, o material está aí disponível pelo QR Code, ou se você quiser, você já recebeu o material, vem logo após essa apostila daqui. Esse aqui é o extrato que eu fiz da parte dos fatos. Então, vou demonstrar para vocês todos os elementos que eu fiz, que eu grifei, todos os elementos que eu tentei realçar aqui e mostrar para vocês de que maneira a gente trabalha com a simplificação da linguagem. Para que fique muito claro qual é o objetivo e de que forma a gente trabalha. Aí eu quero perguntar, estão visualizando bem a tela? Agora é importante ter uma visualização em relação aos nomes. Digam para mim, por favor. Eu estou lendo o chat e aí você só me fala se a visualização está boa, porque eu preciso que vocês leiam junto comigo. Fatos. A requerente conviveu em união estável com o requerido por 1 ano, a partir do nascimento da criança. Quando a criança completou 2 anos de idade, o casal resolveu se separar. A partir desse momento, a requerida ajudou financeiramente no sustento da filha, até ela completar 3 anos de idade. Desde então, a requerida só recebeu auxílio do requerido quando diz que procurará seus direitos junto ao judiciário. A requerente fica com a criança em finais de semana intercalados. Possui trabalho fixo em um lava-jato. Vive em uma união estável com outra pessoa, mas não possui outros filhos com a segunda companheira. Todavia, o abandono material é evidente, uma vez que não presta auxílio financeiro algum para ajudar no sustento da criança que se encontra em fase escolar, necessita de alimentos, vestuário, tratamento dentário, etc. Além disso, a requerente precisa pagar uma babá para ficar com a criança no período em que estiver trabalhando. O requerido trabalha em um lava-jato no Riacho Fundo e ofere uma remuneração mensal de aproximadamente R$2.000. Vive com a companheira que também emprego fixo como atendente em padaria. A autora afirma que o genitor possui um automóvel. Portanto, está demonstrado que o genitor possui condições de ajudar nas despesas da filha, no percentual de 50% do salário mínimo vigente, e ainda custear a metade do uniforme e materiais escolares todo o início de ano letivo. Ótimo, que bom que vocês estão vendo. É um texto muito simples,
é um texto comum, né, do judiciário. Eu peguei uma narrativa que fosse possível de ser entendida, uma narrativa curta, né? De fato, essa é a narrativa completa do texto. A partir dos fatos, só tem uma pequena parte de elementos que eu vou mostrar logo após. Então, após a análise. Então, esse é o texto, essa é a narrativa. Eu fiz diversos grifos para que a gente consiga perceber de que maneira eu posso melhorar a produção textual. Primeiro, vocês estão vendo que eu tenho algumas palavras que se repetiram dentro do texto. Então, nós fazemos uma análise muito criteriosa de repetição de palavras. É fundamental que quando a gente construa um texto de primeira vez, a gente analise na revisão se a gente repetiu palavra. Porque se a gente repete, o texto fica extremamente cansativo. Então, é fundamental que a gente verifique essa repetição. Então, vocês vão ver no grifo amarelo, a gente tem 5 vezes a palavra criança e muito próximo. Então, o que a gente tem que pensar é, posso substituir essa denominação sem causar prejuízo? Lembrem-se, essa questão da repetição de palavra é fundamental. Contudo, o mais importante é a clareza da escrita. Então, algumas vezes você vai dizer, não, professora, se eu tirar essa palavra, vai causar um prejuízo. Então, não podemos retirar. Essa é a forma de balizar. Aqui, a gente tem 5 crianças. E eu tenho certeza que a gente pode, sim, retirar essas 5 crianças, deixar uma criança que não vai ter prejuízo de entendimento. Por exemplo, se a gente levar em consideração na segunda criança, que está na segunda linha, logo após a primeira criança, né, que está de amarelo, a partir do nascimento da criança. Quando completou 2 anos... Se a gente só suprimir a palavra criança, já é suficiente. A gente já consegue fazer com que o entendimento seja completo e não haja necessidade, então, de manter essa denominação. Né? Alguns colocaram, pode trocar por menor. Pode, Rodrigo, podemos colocar menor sim. Então, é fundamental que a gente faça essa revisão, porque senão o texto fica extremamente cansativo. E não é só em relação a essa denominação, essa nomenclatura, né? Criança, o substantivo criança. O verbo, por exemplo, em verde está o verbo possui. Possui, 4 vezes. Sendo que das 4 vezes, eles estão 2 vezes muito juntos. E que a gente também pode trocar esse verbo por outro, né? Possui trabalho fixo, ok. Vive em união estável com outra pessoa, mas não tem filhos. Não possui filhos, né? Não tem filhos. Pode ser também, José Lucas, o exercício da linguagem é fundamental. Então, a primeira escrita da gente, ela não tem problema que ela contenha muita repetição. A questão é necessário sempre fazer uma revisão. É fundamental que a gente revise o texto para que a gente perceba como a gente pode alterar as nomenclaturas repetidas sem retirar o entendimento do texto. Então, o que também, eu fiz questão de grifar, temos 4 Qs, é uma tendência da escrita, né, a gente utilizar o que, o tal do queísmo. Então, verificar se eu posso utilizar outra forma, ou não o que, uma substituição, outra maneira, né, de apresentar o texto. E aí, então, quanto à questão da repetição, a gente sempre faz uma revisão. E aí a gente tem elementos, instrumentos que os nossos estudantes farão e utilizarão diversos instrumentos para verificar essa questão de repetição. A gente tem sites que analisam só repetição de palavras. Então, a minha sugestão e o que o grupo fará para verificar, porque nem sempre na leitura a gente percebe essa repetição, a gente copia o texto e cola nesses sites. Então, a gente tem o Word 360, a gente tem o Linguistic Insight, que faz uma análise maravilhosa. Então, a gente joga nesses sites e eles dão para a gente uma radiografia do nosso texto, o que auxilia muito na perspectiva de conseguir perceber essas palavras e termos repetidos. Depois disso, a gente começa a perceber elementos propriamente de linguagem relacionados com as terminologias e significados. Por exemplo, eu grifei de azul na segunda linha. Quando a criança completou 2 anos de idade.
Então, a gente entende como idade, 2 anos de idade, uma expressão prolixa. Basta você colocar quando completou 2 anos, é suficiente. Quem lê entende, né, o conceito, quando completou 2 anos, o casal resolveu se separar. E aí eu consigo retirar 2 palavras que são desnecessárias, que não acrescentam entendimento, e se eu retirá-las, eu não causo nenhuma ambiguidade no meu texto. Então, é também esse exercício de linguagem que a gente deve fazer. Que palavras eu posso retirar que não vão alterar o significado? Então, 2 anos de idade, a gente precisa retirar o de idade. Outra terminologia que foi empregada na última linha do primeiro parágrafo, junto ao judiciário. É uma terminologia muito comum. Vou fazer minha inscrição junto à Defensoria Pública para ser estagiária remunerada. Esse emprego do junto está equivocado. Lembre-se, eu só posso usar junto quando for numa perspectiva física, que você está junto, verdadeiramente, fisicamente. Então, se você estiver junto de outra pessoa nesse momento, você pode dizer, estou junto a Gabriela, junto ao Matheus, né? Mas não junto nesse sentido do Poder Judiciário, porque ninguém vai ficar junto do Poder Judiciário, próximo ao Judiciário. Você pode dizer, estou junto a uma cadeira, né, junto ao computador, junto ao celular, mas nunca junto ao Judiciário. Então, essa é uma expressão que é utilizada de maneira equivocada. Então, a gente precisa fazer também a alteração. Da mesma forma, é muito comum a gente utilizar na terceira linha, está em verde também, a denominação deste de forma equivocada. A partir deste momento, se você usar o deste, você quer trazer o momento presente. E aqui no texto a gente percebe que não é o momento presente que vai ser tratado, até porque toda narrativa é tratada em pretérito. Por esse motivo, eu tenho que utilizar necessariamente a partir desse momento, e não deste momento. Então, é uma necessidade também da gente alterar a retomada, né, do elemento anterior de maneira correta. Então, usa-se a partir desse momento e não deste momento. Eu ainda, no primeiro parágrafo, trouxe alguns grifos relacionados a espaçamento. Quando a gente falou lá em cima de estética e estrutura do texto, diz respeito a esses elementos. Por exemplo, eu grifei 2 anos, porque o 2 está colado com parênteses. A gente tem que dar um espaço. Quando eu coloquei o ponto ali, na terceira linha do primeiro parágrafo, existe um cinza em cima de um ponto. É porque o ponto tem que estar junto da palavra. Assim como na linha, ao final da linha, a vírgula está separada da palavra filha. Então, essas coisas também precisam ser percebidas. Isso faz parte da estética, da qualidade. Lembre-se que um texto bem feito é aquele texto em que a gente analisa a qualidade do detalhe. O detalhe é fundamental na percepção. No primeiro parágrafo, por fim, eu grifei ainda o R. Vocês estão vendo que os R's de requerente e requerido estão grifados ao longo do texto? Não há problema gramatical, não há nenhum, não é um erro, né, da nossa gramática, você colocar o requerente e requerido em letra maiúscula. É uma escolha. Eu gosto, inclusive, dessa escolha, porque eu acho que, de forma muito rápida, com o olhar, eu retomo para os elementos de linguagem que dizem respeito às partes. Então, eu trabalho também com esse requerente, requerido com letra maiúscula. Mas preciso falar, primeiro, da repetição desse termo, que ele é muito repetido nesse texto, né? A gente pode melhorar essa questão da repetição. E, além disso, dizer que, no penúltimo parágrafo, que inicia, a autora afirma que a gente diz respeito a requerente. E aí a autora está em minúsculo. Por esse motivo, o texto se equivoca. Quando a gente escolhe falar das partes do processo em letra maiúscula, isso deve ser padronizado do começo ao fim. Então, é o que a gente chama de padronização de linguagem. Se eu escolhi maiúsculo, é maiúsculo do começo ao fim. Em algum momento, também, ele utilizou genitor minúsculo. Se é genitor, teria que ser maiúsculo, é uma retomada desta pessoa. Então, lembrem-se de padronizar. Escolha se as partes serão com letra maiúscula ou minúscula, mas continuem dessa mesma forma do começo ao fim do texto. E
aí, eu tenho algo que chama atenção esteticamente nesse texto também. O segundo parágrafo e o sexto parágrafo, deixa eu ver se é o sexto. Segundo, 3, 4, 5, sexto. O segundo e o sexto parágrafos possuem uma linha só. E uma informação só. O segundo parágrafo. O requerente fica com a criança em finais de semana intercalados. Sexto. A autora afirma que o genitor possui um automóvel. Em termos de linguagem, essas informações deveriam ser construídas com elementos coesivos que façam sentido dentro do texto. Então, eu sugiro que na produção textual nunca usem frases desse tipo, em que eu tenha uma informação solta dentro do texto. É perceptível que a informação ela não se concatenou ao longo do texto. Então, a gente precisa trazer essa informação de maneira lógica e organizada para que esse texto faça mais sentido. Então, trazer informações picotadas e em uma frase só não é recomendado no texto jurídico. No terceiro parágrafo, a gente tem possui trabalho fixo em um lava-jato. E aí eu grifei de azul lava-jato. Por quê? A primeira percepção é, nesse terceiro parágrafo, lava-jato está escrito de uma forma e de outra forma no parágrafo subsequente. O requerido trabalha em um lava-jato. Então, a gente tem duas formas de escrita aí que elas são incompatíveis. Ou lava-jato é com hífen ou é sem hífen. Ou é com letra maiúscula ou é com letra minúscula. Então, essa padronização também precisa ser feita e revisada. Lembrem-se, lava-jato não tem hífen e deve ser escrito com letra minúscula. Então, nenhuma das duas formas foram interessantes no emprego do texto. Por esse motivo, lembre-se de revisar. Se tem dúvida sobre a palavra, essa palavra tem hífen, não tem? O hífen é algo realmente na gramática que a gente tem muita dúvida. Eu, particularmente, tenho dúvida diariamente. Por esse motivo, eu consulto o VOLP, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, que é o local onde estão todos os verbetes oficiais da língua portuguesa, feito pela Academia Brasileira de Letras. Se você tem dúvida sobre a escrita de uma palavra, busque o VOLP. Se você tem dúvida sobre o significado da palavra e essa utilização, busque o Priberan, priberan.com. É o único dicionário que é online, gratuito, que na minha percepção confiável. Então, você pode utilizá-lo, que com certeza você encontrará a resposta. Usem sempre dicionários online. Utilizem essas ferramentas para auxiliar na escrita. Ainda tem nesse parágrafo, ao final, vive em união estável com outra pessoa, mas não possui outros filhos. Então, a gente tem aí outra, né? De maneira que você repete, mas principalmente o que eu quero trazer é outro elemento. Vive em união estável com outra pessoa, mas não possui outros filhos, com a segunda companheira. Esse texto não fica tão claro. Você não sabe. Tá claro que ele não possui filhos com a segunda companheira. E aí eu grifei segunda. Não dá no texto para saber, e também não é informação necessária no texto, se a pessoa com quem o genitor está é a segunda, a terceira ou a quarta, né, pessoa. Então, essa é uma informação que a gente tiraria do texto. Então, com a companheira atual, ou dizer, não possui filhos, né? E não precisa necessariamente, então, você dizer, nesse caso, segunda companheira. O segunda mais atrapalha do que ajuda em termos de significado do texto. A Lorena está perguntando se os parágrafos poderiam estar sem recuo na primeira linha, incluindo espaços seguintes. Todos os parágrafos, Lorena, eu fiz questão de ler sua pergunta porque ela é fundamental. Na língua portuguesa, não existe construção de parágrafo sem recuo. Todo parágrafo tem recuo. Então, a escrita comum que você vê, todo o texto alinhado na margem esquerda, ele está equivocado. Na nossa língua portuguesa, todas as gramáticas vão dizer que o elemento que caracteriza o parágrafo é o recuo. Então, precisa ter recuo, sim. Agora, claro que a gente precisa ter uniformidade no espaçamento do recuo. O Word faz 1,25 automaticamente. A gente pode trabalhar entre 1,25 e 2,5, tá certo? É esse parâmetro que a gente usa. 1,25 até 2,5. E aí, a gente continua o texto
Estou no 4º parágrafo. Todavia, o abandono material é evidente. Uma vez que... Aí a gente entra no motivo da ação, né? Existe um abandono material. Uma vez que não presta auxílio. Aí você consegue perceber claramente que a palavra auxílio, ela está de verde, está sem acento. Nem sempre o Word corrige as coisas. Então, a gente tem que fazer uma revisão. É muito comum a gente colocar palavras e o Word não corrigir a acentuação. Então, precisa fazer essa revisão. Não presta auxílio financeiro algum para ajudar no sustento da criança. Nós estamos aqui trabalhando em casos de alimentos, direito de família. Fundamental a gente verificar terminologia. Terminologia, precisão. Será que a melhor palavra quanto ao genitor seria ajudar? O genitor deve ajudar? Acho que a gente pode usar palavras que tenham um significado mais preciso em relação àquilo que a gente quer trazer como informação. Então, o genitor precisa dar o sustento da criança, não é isso? Arcar com o sustento, muito bem, Wilker, pode ser. Mas ajudar tem uma percepção facultativa, né? E não é isso que a gente quer trazer. Muito pelo contrário, né? Ele tem uma obrigação em relação ao sustento da criança. Então, a gente tem que utilizar terminologias que nos ajudem a empregar um sentido no texto. É o dever de alimentos. Ótimo, Caio. Que bom que você está aqui, Caio. Fico feliz. Tem o dever. Isso, exatamente. Então, esses elementos textuais, a gente precisa trabalhar com maior precisão, né? Então, a gente tem também, nesse texto, uma necessidade de alterar o ajudar em cima e o ajudar embaixo, para que a gente tenha, porque 2 vezes, né, está grifado de azul, 2 vezes a palavra ajudar. E a gente coloca essa terminologia de uma maneira melhor. E aí, eu vou pular para a parte do parágrafo que diz: necessita de alimentos, vestuário e tratamento dentário. Ela necessita de alimentos, claro, vestuário, tratamento dentário e o etc. Minha sugestão, realmente existe uma necessidade. Mas se a gente vai elencar esses elementos, é preciso que esses elementos fiquem muito claros para o juiz. Usar o etc. neste momento não é tão interessante. A gente pode colocar nesse lazer, por exemplo, não está aqui. Tenho que trazer de forma exaustiva a lista? Não. A não ser que depois você exemplifique. Nesse caso, nessa peça, será exemplificado depois. Então, a gente precisa explicitar quais são as necessidades da criança. Quanto mais claro e objetivo você for no seu texto, melhor o juiz vai perceber a necessidade da criança. Então, colocar de forma genérica o que ela precisa não ajuda o juiz. Se você for claro e objetivo exatamente naquilo que você quer, para que a criança tenha essa possibilidade do alimento, você tem que explicitar. Então, não use o texto dessa forma tão genérica, né? E a requerente, então, além disso, a requerente precisa pagar uma babá para ficar com a criança no período em que estiver trabalhando. Esse emprego estiver trabalhando não está exatamente colocado da melhor forma, né? No período em que trabalha, né? E não estiver trabalhando. E, além disso, é um ponto esporádico, né? Então, foi aqui exaltado um elemento, que é a babá, mas que ele não vai fazer parte, por exemplo, dos alimentos, né? Ou não é tão importante quanto a questão do vestuário, do lazer, da medicação. Então, a gente tem que eleger quais são os elementos que essa criança necessita. E cuidar da linguagem, para que eles deem exatamente um enfoque e a cor que a gente precisa, sublinhar no sentido de textual, para que eu traga de forma muito objetiva o que é que essa criança precisa. Esse elemento da babá é um elemento secundário, ele não precisava estar explicitado nessa peça, né? Não é algo do dia a dia. E aí o requerido trabalha em um lava-jato no Riacho Fundo. Percebe-se nitidamente que houve uma repetição, não só do termo lava-jato, mas uma repetição de ideia. A gente precisaria reorganizar as ideias do texto. A saúde, concordo, Leandro, seria melhor para tratamento dentário. Concordo, porque abrange todas as necessidades relacionadas com a saúde da criança. Acho também, estou de acordo. Então, essa repetição de informação, perceba, é um texto curtíssimo, que eu em uma tela mostro para vocês,
e ele tem repetição de ideia, ele tem repetição de palavras, ele tem repetição e não traz elementos necessários. É disso que eu estou falando para vocês. Entendem? A necessidade de eu trazer o texto é para comprovar e mostrar para você como, às vezes, um texto que parece ser curto e objetivo, porque ele é pequeno em relação àquilo que a gente narra no judiciário, né, de petição, ele é pequeno, mas ele é extremamente repetitivo em termos de palavras, ele é repetitivo em termos de ideias e ele não é preciso. Esse é o trabalho que a gente precisa fazer. É o nosso trabalho de linguagem, de melhoria textual. E aí, eu tenho, nesse parágrafo, o requerido trabalha em Lava Jato, no Riacho Fundo, e oferece uma remuneração mensal de aproximadamente R$2.000. Vive com a companheira que também emprego fixo como atendente em padaria. A gente tem a necessidade ali, né, de ter também, possui, né, ou também tem emprego fixo. E a autora afirma que o genitor possui automóvel. Já disse, essa frase ficou completamente deslocada, né, do contexto, e, portanto, está demonstrado que o genitor possui condições de ajudar. Em que momento está demonstrado que ele possui? Apenas no parágrafo anterior. Ele tem renda fixa, por esse motivo, ele tem condições, né, de prover os alimentos à criança, e não de ajudar, por exemplo, né? E as despesas foram comprovadas nos parágrafos anteriores. E, neste caso, o que se pediu foi um percentual de 50% no valor do salário mínimo vigente. E ainda custear a metade dos uniformes. Não fica claro nesse texto que 50% do valor do salário mínimo vigente, para que exatamente é? Isso é um problema. É como eu falo, a exatidão da língua é fundamental, a exatidão da informação. Então, eu não tenho aqui, né, uma informação exata a respeito de em que a gente irá, ou em que será utilizado 50%. E poderia se descrever de uma forma melhor. Essa peça, ela tem essa parte dos fatos e uma outra parte logo adiante em que haverá uma descrição. Vocês viram anteriormente que é exatamente essa mesma peça, que ela tem uma figura aqui, né? Uma figura, você consegue ver uma tabela. É o que vem logo após os fatos. Então, vai agora se descrever esses elementos, tá certo? Esses elementos a gente vai trazer adiante. Eu precisaria negritar 50% do valor? Não, não precisa. Aqui é uma narrativa de fatos. Com certeza, se esse é o valor mensurado, você vai trazê-lo no pedido, né? Fundamental, está lá no pedido. O juiz já entende. O que ele quer saber é se existe condições desse pagamento e esse valor, né, diz respeito a quê? Por último, eu quero fazer uma correção também relacionada à denominação requerente. É uma ação de alimentos. O requerente, quem é? Ora, se a gente trata de ação de alimentos, o requerente, na maioria das vezes, é alguém, como já foi dito aqui, neste caso específico, é uma criança que possui, né, mais de 3 anos. Então, neste caso, até entendimento do texto está equivocado, porque está dito, a requerente conviveu em união estável. A requerente não conviveu em união estável, a requerente é a criança, né? A gente tem uma tendência de produzir o texto, mas, se a gente levar em consideração os elementos aqui, a gente começa a perceber que não. A requerente não convive com ninguém, a requerente é uma criança. Então, até isso confunde o juiz. Então, é fundamental que a gente faça a revisão. E aí eu tenho uma proposta textual. Você vai perceber que o meu texto, ele é um pouco maior do que o texto original, mas porque ele tem elementos da próxima parte deste texto aqui. Então, eu quero deixar muito claro que a parte que diz respeito aos fatos é essa exatamente aqui e, posteriormente, essa daqui. Então, são mais ou menos 2 páginas. Essa parte dos alimentos, que vão ser, nessa tabela, discriminados, e essa parte dos fatos. Eu resumi as 2 partes em um texto apenas. E eu faço questão de trazer para vocês perceberem o exercício de linguagem que foi realizado aqui. Para a gente não trazer o nome da pessoa, eu coloquei fulano de tal,
conviveu em união estável com o requerido por 1 ano a partir do nascimento da filha, em 4/3/2015. Quando a criança completou 2 anos, o casal resolveu se separar. Percebam que eu tentei manter o máximo possível as nomenclaturas do texto original. Ajudou financeiramente no sustento da filha até ela completar 3 anos. Desde então, só prestou eventuais auxílios quando a genitora ameaçou recorrer ao judiciário. O requerido convive com a menor, pois esta fica sob sua guarda em finais de semanas intercalados, em sua residência, com outra companheira, com quem mantém atualmente uma união estável. Ressalta-se que a requerente é filha única do requerido. Fulano de tal possui situação financeira estável, já que ele e sua companheira possuem emprego fixo e um patrimônio, automóvel. Então, eu coloquei a informação do automóvel aqui. Ele exerce suas atividades laborais em um lava-jato situado no Riacho Fundo e percebe a remuneração mensal de R$2.000. Todavia, então primeiro eu construí a história. Primeiro eu disse quem era a criança, que existia um convívio, que a criança é filha única e que tem o genitor, né, possui uma situação financeira estável. E aí eu vou falar, todavia, o abandono material é evidente, visto que não presta auxílio pecuniário para o sustento da criança que se encontra em fase escolar e necessita de alimentos, vestuário, medicação, lazer e ainda gera despesas domésticas. O somatório com a mantença da menor são, no momento, suportados apenas pela mãe, que absorve muitas vezes também despesas eventuais, como a contratação da babá para poder trabalhar. Resta demonstrado que o genitor possui condições de assumir parte das despesas da filha no percentual de 50% do salário mínimo vigente e ainda custear a metade do valor referente ao uniforme e materiais escolares, exigidos todo o início do ano. Então, essa é uma sugestão. E claro que, como eu já disse a vocês, a gente tem melhorias. Eu lendo aqui, eu já encontro algumas coisas que eu posso melhorar. Eu já vi que eu coloquei filha 3 vezes. Eu posso fazer a alteração, por exemplo. Então, cada vez que a gente se dispõe a perceber o texto e a ler o texto, revisar o texto, a gente consegue compreender que a gente pode falar com menos mais. Então, a ideia é trazer essa perspectiva muito objetiva. Eu vou agora trazer a outra parte do texto referente ao texto original. Os gastos do autor são elevados, assim sendo, impede trazer à baila as atuais despesas. E aí foi colocado vestuário, alimentação, lazer, medicação, luz e gás. Esses elementos estão descritos na peça. Esses elementos, na peça original, não foram citados. Este é o problema que eu acho em relação à coesão textual. Aqui tem escrito, necessita de alimentos, vestuário e tratamento dentário. E da babá. E na hora da descrição da tabela, diz vestuário, alimentação, lazer, medicação, luz e gás. Então, é preciso que haja essa relação bem direta entre o que você diz, né, e o que você traz como exemplo em relação ao texto. Logo abaixo, está descrito o mesmo texto dos fatos, é o mesmo texto, está copiado. Portanto, está demonstrado que o genitor possui condições de ajudar nas despesas de 50%. E, novamente, em negrito. Então, existe já uma repetição muito grande aí de informação, né? E os alimentos serão depositados todo dia 10, devem ser depositados, todo dia 10 na conta da fulana de tal. Então, essa parte, ela trouxe a tabela é sempre muito bom, que ilustra. Mas lembre-se, ela tem que fazer uma relação muito direta do contexto. E aqui, essa tabela poderia ficar nos fatos, já que você está exercitando os elementos que estavam lá descritos nos fatos. Então, poderia ficar lá em cima, seria o melhor. Não tem justificativa a gente ter uma parte do texto denominada alimentos aqui. Já que é só isso, a parte de alimentos da peça é só essa parte. E aí, eu trouxe ainda outra sugestão, que vocês podem aqui verificar por esse QR Code, a outra peça, e quem recebeu o material é a minha sugestão de peça.
Porque aqui a gente tem uma tabela em que eu não trabalhei a tabela no meu texto. Aí você vai dizer, mas professora, ilustrar não é sempre bom? Aí a gente vem para uma parte interessantíssima do direito, que hoje tem sido cada vez mais discutida, falada, é a questão do visual. Alguns chamam de visual law, outros chamam de legal design, eu chamo de linguagem visual. É algo que a gente trabalha muito e discute bastante no direito. Uma necessidade de produzir a tabela no texto jurídico sempre tem. A gente sempre tem essa necessidade, principalmente em casos relacionados com alimentos. A tabela é boa porque o juiz consegue visualizar de uma maneira mais fácil. Tabela, desenho, significa simplificação de linguagem. Porque facilita o entendimento de todo mundo, facilita o entendimento de quem lê, de quem escreve, deixa mais objetivo o texto. Então, eu sou super a favor da tabela. Mas hoje, com esse avanço da temática em relação à linguagem visual, eu tenho uma sugestão em relação a trabalhar um pouco melhor essa tabela. E aí eu trago para vocês a sugestão do texto final, em termos de formatação e em termos de estruturação. Aqui, claro que eu coloquei de forma fictícia, né, o meu escritório, e aqui vocês percebem o texto. Ele está desenhado, tá certo? Ele foi feito numa plataforma de desenho e fica super bem apresentado. É uma sugestão. E aí eu apresento elementos relacionados com essa questão visual da peça que são possíveis. E aí eu só trouxe para que vocês pensem nessas possibilidades. Então, o texto é exatamente aquele que a gente veio trabalhando, né? Só ajudou financeiramente até completar 3 anos. Aí eu fiz o desenho. 4/3/2015, início da União Estável. Data do nascimento da filha, né? Que é a mesma data. 2017, fim da União Estável. Fim do auxílio, 4/3/2018. Essa forma de trazer a linguagem de maneira visual, ela não deve ser necessariamente algo para trazer, não deve ser para fazer o texto ficar bonito, mas sim para ajudar no entendimento. É um resumo do texto, simples assim. A gente desenha para que quem possa, de maneira visual, perceber a informação de forma rápida. Então, eu não fiz o texto, eu não fiz o desenho para minha peça ficar bonita. Eu fiz o desenho em função de uma linguagem simplificada. Então, não há como eu falar para vocês de linguagem simplificada sem tratar também dessa questão. Logo abaixo, eu fiz a tabela. Então, trouxe aquele texto todo que nós já lemos, e aí eu fiz dessa forma. Visualmente, é muito melhor você trazer dessa maneira do que na tabela. Ilustra da mesma forma, o juiz percebe de maneira muito rápida as despesas, a estimativa das despesas atuais da criança, e aí eu fiz uma alteração de valores. Porque como foi pedido 50% de salário mínimo em torno de R$550, o somatório, né, deveria ser 1.100. Então, eu fiz uma alteração de valor aí, para que a gente tenha uma coerência em relação à informação. Então, só para dizer para vocês, percebam, hoje eu já acho... Desculpa, peraí, deixa eu voltar para a peça. Hoje eu já acho maravilhoso a tabela. Então, entre a tabela e a descrição, prefiro tabela. Mas entre a tabela dessa forma e dessa forma, eu prefiro da segunda. Visualmente é bem melhor. E aí, por fim, eu ainda trago um último desenho que ilustra a peça. Quando eu falo dos 50%, né? 50% do salário vigente. Para quê? Opa, eu demonstro visualmente a capacidade financeira do genitor. Salário do genitor, R$2.550 referente aos alimentos. E demonstro em que serão gastos os valores dos alimentos, em despesas mensais e esporádicas. Aqui, despesas mensais, eu fiz a ilustração referente a transporte, saúde, alimentação e tudo mais, R$550, um valor fixo mensal, e ela pediu material escolar e uniforme. Valor estimado, porque, claro, a cada ano, o valor do material e do uniforme, eles vão mudar.
essas seriam as despesas esporádicas. Então, na peça, no pedido, o que se pede é 50% do salário mínimo. Eu comprovei a capacidade financeira e disse para que era, além de custear metade dos uniformes e do material escolar. Então, isso daqui é muito possível no judiciário. E aí, a gente só tem que tomar muito cuidado com a função desses elementos. Esses elementos na nossa peça, a gente tem sempre que pensar que se tem função. Tem. Na minha perspectiva, tem. Eu consigo, de maneira visual, entender a peça completa. Então, ajuda, atrapalha, ajuda, auxilia e não atrapalha no entendimento. Muito pelo contrário. Diminui o número de palavras e ilustra. Ao final, por fim, tem um pedido, né? Que é o mesmo pedido da peça original, não foi alterado nada. E eu queria, no Word, essa peça está desenhada. Ela ficou com 5 laudas em razão dos desenhos. Essa peça também eu a fiz no Word com os desenhos. No Word, ela manteve 3 páginas, assim como a peça original. Então, no Word, se esses desenhos eu levasse para o Word, eu tenho a peça aqui no Word, se eu mostrasse para vocês, ela teria o mesmo número de laudas. Então, o objetivo é simplificar. Simplificar por meio da linguagem, tornar mais palatável a estrutura do texto, para que o juiz veja com maior clareza os elementos e auxiliar com os desenhos. Isso faz com que a peça fique de rápido entendimento, celeridade, a gente consiga fazer principalmente também que o cidadão compreenda o pedido. O nome do grupo é Democratização da Linguagem, ou seja, eu não quero que essa peça seja entendida só pelo judiciário, só pela defensoria. Eu preciso que o cidadão entenda o que está escrito. Então, seu desenho, o assistido gosta, porque ele sabe, ele passa a entender o que está sendo pedido. E ele pode até intervir, dizer assim, não, esse percentual não está bom, coloca esse valor. Então, eu também dou a possibilidade do assistido intervir na peça. Diferente da peça técnica jurídica, que o assistido não se sente à vontade de fazer a intervenção em razão da linguagem mais complicada e rebuscada que é utilizada normalmente no direito. Então, esse desenho ajuda de várias formas. A simplificação da peça e fazer com que ela fique mais limpa ajuda na leitura visual. A objetividade da linguagem, a simplificação dos termos, tudo isso faz com que a nossa peça tenha maior qualidade. E não fica, com certeza, maior. Ela tem as mesmas páginas, as laudas originais do texto, só que ela exemplifica muito melhor. Então, esse foi um exemplo que eu trouxe para vocês de possibilidade de ajuste textual. Esse é o trabalho que será feito por nós, né? E aí eu deixei descrito todos os elementos que nós vamos utilizar. Eu não vou, porque a aula, né, já se estendeu. Olha, professor, me perdoe, o professor fala demais, viu, gente? Então, a proposta é 1 hora de fala, então não vou me alongar naquilo que está proposto. Por esse motivo, eu fiz questão, eu sabia que não ia dar tempo da gente trabalhar todos os elementos, mas eu fiz questão de dar ênfase na forma como será feito esse trabalho. Então, é dessa maneira, a gente vai pegar o texto e vai fazer essa análise e reestrutura, e coloquei todos os itens aqui que a gente vai levar em consideração. Para estrutura e padronização, a gente vai analisar a margem da página, do parágrafo, dos títulos, a formatação, justificado, espaçamento entre linhas, tipo da fonte, tamanho da fonte, formas de citação, direta, indireta, logomarca, rodapé, a abreviatura, siglas, acrônimos, data, hora, destaques no texto, nome das partes. Todos esses elementos serão considerados na hora da revisão. Em relação à simplificação da linguagem, a ordem lógica e cronológica do texto, repetição de termos, de ideias, adequação das terminologias, falar do latim também. Essa peça não possuía latim, por esse motivo eu não trouxe isso, mas a gente tem que pensar, né, sobre essa utilização muitas vezes excessiva desse latim, se ele é necessário ou não, fazer uma avaliação do endereçamento e qualificação das partes, né, para que a gente veja se o texto está coerente.
paragrafação, coesão e coerência, pontuação, impessoalidade na peça fundamental. Eu sempre falo, a peça jurídica é uma peça técnica, é um laudo técnico, né? A gente não dialoga com o juiz, né? Tem muitas pessoas que colocam excelentíssimo, isso e aquilo. Não é um diálogo, né? É uma perspectiva técnica sobre um assunto. Então, a gente tem que pensar nessa questão da impessoalidade e, por fim, planejamento e organização do texto. Tudo isso, então, será levado em consideração para que a gente chegue a um resultado. O grupo de pesquisa pretende chegar a um resultado com a questão da perspectiva de eficiência e efetividade. Eficiência por quê? Redução do tempo empregado na confecção de texto jurídico pelos usuários do sistema. Eu verdadeiramente, com esse trabalho, espero que a gente reduza o tempo de trabalho, tanto do estagiário, tanto do defensor público, e que essa peça tenha mais qualidade. Ou seja, você vai gastar menos tempo para produzir um texto melhor. É o que eu espero com esse projeto, e acredito que nós vamos alcançar. E que esse texto também tenha muita efetividade no próprio judiciário. Em razão do número de peças, a gente vai verificar se houve um maior deferimento e se também o judiciário compreendeu melhor as peças advindas da Defensoria Pública. Então, são esses elementos que serão medidos e mensurados como resultado do nosso grupo de pesquisa, que vai ser aplicado aí, então, na Defensoria Pública. Espera-se verdadeiramente uma mudança, uma alteração na escrita e que ela seja para melhor. Lembre-se, isso não é um caminho feito apenas pelo grupo de pesquisa, mas é um caminho em conjunto que pode ser feito com a professora aqui, com os estagiários aí, com os defensores. Nós estamos trabalhando com o mesmo objetivo: trazer maior informação de forma mais objetiva e dar maior celeridade ao judiciário. E ainda fazer com que o assistido ele tenha maior conhecimento daquilo que está sendo proposto no judiciário em nome dele, que é fundamental. Afinal de contas, o trabalho da defensoria é um trabalho maravilhoso, porque ele leva sempre em conta, ele é pautado na pessoa, no assistido, no cidadão, que precisa do serviço de vocês. Então, a gente, posteriormente, eu já havia conversado com o Evelyn, uma proposta dele que eu gostei bastante, a gente vai trabalhar a possibilidade de desenhar cartilhas que possam auxiliar os assistidos no entendimento a respeito do processo, em relação ao caso, por exemplo, direito do consumidor, direito de família. Eu sei que a Defensoria já fez um trabalho maravilhoso em relação à produção dessas cartilhas, mas o que a gente quer trazer é um pouco de linguagem visual, desenhar mais para que esse entendimento seja mal facilitado, ou seja, democratização da linguagem. Não somos nós que devemos entender o processo, é o assistido. Então, todo esse trabalho converge para que o assistido tenha um melhor resultado e que a gente faça também um melhor trabalho. Então, muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu abro agora para as possibilidades de perguntas que vocês queiram fazer, porque nem sempre eu li, algumas eu consegui ler, mas outras não houve tempo para eu ler. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá certo? O nosso trabalho, então, iniciará a partir do dia 15 de maio, junto à Defensoria Pública, junto ao Evelyn. Existe um edital na página do IDP, que está aberto não só para os alunos do IDP. O edital para participar deste projeto, ele está aberto para advogado, para estudante de outras instituições, para qualquer outra pessoa que queira contribuir com essa atividade. Qual é o grande ganho? Faz com que vocês também tenham uma análise mais apurada daquilo que produzem como texto. Então, eu acho que esse trabalho vai repercutir de forma muito positiva em quem trabalha, no assistido, no judiciário, na Defensoria Pública. Então, só traz ganhos. Então, aqueles que quiserem podem acessar a página do IDP, na parte de pesquisa, CPES, e aí vocês vão ver o edital do grupo de pesquisa lá, para que vocês tenham a oportunidade de participar do projeto. Quanto mais pessoas, melhor. Claro que nós faremos uma qualificação, né, das pessoas que vão trabalhar, porque o trabalho, a atividade, né, exige bastante.
Como vocês viram, é uma atividade em produção, escrita, reescrita, reanálise. Posso colocar também o link do edital na Escola da Defensoria Pública também, tá certo? Para vocês poderem se inscrever nesse projeto. Caso tenha alguma dúvida, no meu material, lá embaixo, na petição que eu produzi, tem o meu e-mail. Podem entrar em contato, é oliviarrochafreitas@gmail.com. Estou à disposição de vocês para ajudá-los, auxiliá-los naquilo que for possível. Espero que vocês tenham gostado e espero que a gente faça outros encontros, que aí dê tempo da gente fazer uma análise mais apurada, que a gente consiga aprofundar. Hoje eu fiz hoje a atividade foi demonstrar, né, o trabalho que será feito nesse grupo. Mas, posteriormente, quem sabe a gente consegue fazer um aprofundamento maior dos elementos, para capacitá-los também, para na hora de escrever a peça, vocês terem uma perspectiva diferente a respeito da produção da peça jurídica. E lembrar sempre da simplificação. Quando a gente simplifica, a gente faz melhor, com mais qualidade. Ok, pessoal? Agradeço muito, então. Agradeço a oportunidade de falar para vocês, agradeço a Evelyn, a Defensoria Pública, o IDP e a todos vocês. Caso queiram entrar em contato, então meu e-mail está lá no material para vocês. E quem não pegou o material, acredito que também vai ficar disponível, né? Na Exaju, para que alguém possa analisar. Eu não sei, alguém perguntou se a aula vai ficar gravada, eu não sei dizer, mas espero que todos tenham aproveitado. Ok? Acho que a gente pode encerrar, então. É isso? Pergunto para quem da Escola de Assistência Jurídica, podemos finalizar? Muito obrigada, gente! Que bom que vocês gostaram. Espero encontrar vocês em diversas outras oportunidades.